Olá, meus nobres e cultos alunos, espero que vocês estejam bem. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o circuito desequilibrado ligado em estrela. Na aula passada nós vimos o circuito desequilibrado ligado em triângulo. O circuito ligado em estrela tem duas situações bastante diferentes, que é o circuito ligado em estrela com a conexão do condutor neutro do sistema, que é o que nós vamos ver hoje, e a ligação estrela sem o condutor neutro, estando o circuito desequilibrado, que é uma situação bastante particular que nós vamos ver em outro vídeo. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver apenas o circuito desequilibrado ligado em estrela contendo o condutor neutro conectado. Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal. Nós temos aqui um circuito ligado em estrela. As cargas, vocês podem observar que são desequilibradas, né? Cada uma tem um valor diferente. Cada impedância tem um valor diferente. E as tensões aplicadas ao circuito têm esses valores aqui. A tensão do sistema é 208 volts. Nós já sabemos, vamos dar uma recordada aqui, né? Por que nós temos aqui as tensões entre A e N, B e N e C e N? Porque nós estamos trabalhando com valores de fase. Então, de onde vem esses 120 volts aqui? Esses 120 volts vem daquela relação que nós já conhecemos, né? Tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, se a gente pegar aqui a tensão do sistema, que é 208 volts, se a gente dividir por raiz de 3, a gente vai ter exatamente os 120 volts que estão sendo informados aqui. Beleza? E esses ângulos aqui? De onde vêm esses ângulos aqui? Vamos lembrar? Como é que são as tensões de linha do nosso sistema? Nosso sistema, nós temos três tensões, né? VAB, VBC e VCA. Bom, nós já sabemos aqui que o módulo delas é 208 volts, todas as três 208 volts, conforme está informado no problema, e o ângulo. O ângulo vai depender da sequência de fase. Como a sequência de fase nossa aqui é CBA, significa o seguinte, que o ângulo de VAB vai ser menos 120 graus, se fosse a sequência ABC seria mais 120, o VBC é sempre 0 grau, está sempre na referência, e o VCA vai ser ângulo positivo de 120 graus, certo? E esses ângulos das nossas tensões de fase, de onde vem? Basta eu pegar, né, a tensão VAN, a tensão VBN e a tensão VCN. O módulo dela, conforme nós acabamos de ver, vale 120 volts. Está aqui os três módulos. E o ângulo? O ângulo dessa tensão aqui, VAN. Basta pegar o ângulo de VAB, né? VAN começa com A, eu vou pegar quem começa com A. VAN, eu vou pegar VAB. Vou pegar esse ângulo aqui e posso subtrair ou somar, 30 graus. Quando a sequência é ABC, eu subtraio 30. Quando a sequência é CBA, eu somo 30, que é o nosso caso aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 120 mais 30 vai dar 90 graus. Não é isso? Menos 90 graus volt. Aqui, nós vamos ter 0 mais 30 graus, 30 graus volt. E aqui nós vamos ter 120 graus mais 30, 150 graus volt. Beleza? Então isso aqui, pessoal, é a primeira coisa que vocês têm que fazer sempre, né? Já disse várias vezes e vou continuar repetindo isso. Antes de começar a resolver qualquer problema, escrevam todas as tensões que estão disponíveis. Porque se você errar aqui, você vai errar tudo. Então, se você faz aqui com tranquilidade, certinho, a chance de você continuar certo é grande, né? Bom, então o que nós temos aqui agora?
nós vamos calcular as correntes que importam para nós. Qual é a primeira corrente? A corrente é IA, que é a corrente de linha IA, que no circuito estrela, né, veja que a corrente de linha, corrente que está do lado externo, é igual à corrente que passa na impedância. Então, corrente de linha é igual à corrente de fase. E como é que eu calculo essa corrente que passa nessa impedância? Basta eu pegar a tensão que tem sobre essa impedância aqui e dividir por ela. Qual a tensão que tem sobre a impedância? É a tensão entre A e N. Então, a minha corrente IA vai ser a tensão VAN dividido pela impedância ali, que eu vou chamar de ZAN, a impedância que está entre A e N. Portanto, nós vamos ter 120 com ângulo de menos 90 dividido por 6 com ângulo de 0. 120 dividido por 6 vai dar 20, com ângulo de menos 90 menos 0, menos 90 graus amperes. Vou passar isso aqui já para a forma retangular, que daqui a pouco eu vou precisar. Isso aqui é muito fácil, não tem parte real, é 0, menos J20. Tá certo? O que é a corrente IB? Corrente IB vai ser a tensão que tem em cima da impedância ZBN, que é essa aqui, né? Vai ser a tensão VBN dividido pela impedância ZBN. Portanto, a tensão ZBN vai ser 120 com ângulo de 30 dividido pelo ZBN, que é 6 com ângulo de 30. Então, isso aqui vai dar 120 dividido por 6 vai dar 20 amperes. Ângulo 30 graus menos 30 vai dar 0 grau, que é a mesma coisa, passando para retangular. Nós vamos ter a parte real, que é 20, e a parte imaginária é 0. Não precisa de colocar esse 0 aqui, eu estou colocando só para ficar evidente mesmo. E a corrente C vai ser a tensão VCN dividido pela impedância que tem entre C e N. Isso vai gerar para nós um valor de 120 com ângulo de 150 dividido pela impedância, que é 5, com ângulo de 45 graus. Então, isso vai gerar para nós o valor de 120 dividido por 5, vai dar 24, com ângulo de 150 menos 45, 105 graus. Passando já para a forma retangular, nós vamos ter na parte real menos 6,21 e na parte imaginária mais J23,18. Ok? Então pronto, tá aí as correntes calculadas, tá certo? As 3 correntes calculadas, de A e B e C. E a corrente do nêutron? Como é que a gente faz para achar a corrente do nêutron? Basta aplicar a lei de Kirchhoff nesse ponto central aqui. O que a lei de Kirchhoff diz? A soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem dele. Quem está entrando no nó? Está entrando no nó a corrente IA, mais a corrente IB, mais a corrente IC, mais a corrente do nêutron. Tudo está entrando no nó, né? Por definição, todas as correntes que vêm da rede, do sistema que está aqui atrás, né? Toda corrente que vem, ela entra na carga, ela vai para a carga. Então, a soma de todas as correntes é igual a 0. Como eu estou interessado na corrente do nêutron aqui, explicitando a corrente do nêutron, ela vai ser igual a menos a soma de IA mais IB mais IC. Ok? Então, a nossa corrente do nêutron vai ser igual a menos IA. O que é IA? Menos J20. O que é IB? Mais 20. O que é IC? Vai ser menos 6,21 mais J23,18.
3,18. Ok? Então vamos fazer essa continha aqui. Ó. Corrente do neutro vai ser igual a menos. Vamos somar a parte real. Nós temos 20 positivo, menos 6,21, 20 menos 6,21, isso dá 13,79. Aqui dá 13,79. E a parte imaginária, que é menos J20 mais J23, 23,18. Isso vai dar mais J 3,18. Beleza? Então, tirando esse sinal negativo aqui, multiplicando pelos valores internos, vai dar menos 3,79 menos J 3,18. Passando isso aqui para a forma polar, nós vamos ter então menos 13,79 menos 3,18, 14,15 com ângulo de menos 167 graus amperes, né? Então vocês vejam só que nesse caso aqui nós temos, diferentemente de quando nós estudamos o circuito estrela equilibrado, onde a corrente do neutro era zero, aqui não, aqui existe uma corrente do neutro. Então, no condutor neutro vai existir uma corrente circulando, que é justamente a soma vetorial das correntes nas três fases. Está aqui, beleza? Bom, simples assim, tá certo? Vamos continuar aqui e vamos calcular a potência dissipada nesse circuito aqui. Vamos usar o método 2 watímetros para a gente só treinar aqui. Então veja, vamos supor que eu ligue um watímetro aqui na fase A. Isso aqui, ó. Vou colocar um watímetro aqui na fase A, né? Lembrando, vai ter uma parte dele em série, a parte amperimétrica, esse watímetro eu vou chamar de WA, e vou ligar um outro watímetro aqui na fase C. Ok, ó, nós temos aqui, esse watímetro eu vou chamar de WC, beleza? Então, uma das fases eu já ligo aqui direto, né? Já conecto aqui, ó, tá vendo? Já pega a referência nele mesmo. E a outra parte eu vou ligar na fase que não tem conexão, que no caso aqui é a fase B. Então veja que a fase B nossa aqui vai ser o ponto de referência das duas tensões, né? Então a veja aqui, ó, a nossa conexão aqui, ela está servindo para tanto para o watímetro A como o watímetro B. Essa é a forma de ligar, nós já sabemos, isso aqui chama ligação Aron. Veja só, gente, o método dos dois watímetros, ele serve para qualquer tipo de circuito, exceto este, tá certo? Esse aqui não pode ser usado o método dos dois watímetros, beleza? Justamente porque existe corrente no neutro. É a única condição que existe para não utilizarmos o método dos dois watímetros, tá certo? Então eu deixei aqui só para ficar muito claro para vocês que isso aqui não é possível. É a única condição que nós não podemos usar o método 2 watímetros, é justamente nessa aqui. Quando eu tenho um circuito estrela desequilibrado com o neutro. Então, para eu poder calcular a leitura de potência, eu sou obrigado, neste caso, a conectar um watímetro para medir a potência de cada impedância. Beleza? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos desconectar aqui. Vamos tirar os equipamentos que nós colocamos, porque isso aqui não é possível, né? Então a única possibilidade aqui é nós fazermos isso, ó. Nós vamos ligar um watímetro aqui, certo? Ó, esse watímetro aqui eu vou ligar numa fase só para vocês verem como é que vai ficar. Então esse watímetro aqui, ele vai ter essa conexão aqui, o ponto comum, e o outro ponto comum no neutro.
né? Que você vê aqui o que está acontecendo, ó. Esse batímetro, ele está medindo a potência, medindo a corrente que passa por ele, medindo a corrente IA, e está medindo a tensão sobre a impedância. Então, ele está medindo a potência somente sobre essa impedância. Faço o mesmo tipo de ligação para essa impedância, o mesmo tipo de ligação para essa impedância. Beleza? Esse watímetro aqui, ó, ele sim vai estar marcando a potência da fase A. Beleza? Então, vamos calcular quanto seriam essas potências. Bom, nós temos várias maneiras de calcular. O que seria a potência da fase A? Eu poderia pegar a tensão VAN, multiplicar pela corrente IA, multiplicar pelo cosseno do ângulo da impedância, VAN, que está entre A e N. Então, eu tenho, por exemplo, a minha tensão é 120, a corrente que nós encontramos ali, o módulo da corrente IA é 20 amperes, vezes o cosseno do ângulo da impedância. O ângulo da impedância lá é 0. Então, essa leitura aqui pode ser 120 vezes 20 vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, isso aqui dá 2.400 watts. Beleza? Como que eu posso calcular a potência também da fase A? Potência, eu sei que é a corrente que passa na impedância ao quadrado vezes a resistência, né? Então, vamos lá. Qual que é a corrente? É 20 ao quadrado vezes a resistência. Qual que é a resistência? Veja aqui, ó. Esse circuito nosso aqui, a resistência dele, né? Como a impedância é 6 com ângulo de 0, 6 com ângulo de 0 significa que é uma resistência pura. Então, se 6 ohms aqui seria 6 mais J0. Então, seria 6, simplesmente 6 aqui, né? Então, nós vamos ter lá, ó, 20 ao quadrado vezes 6 vai dar exatamente os 2.400 watts. São duas formas que nós temos aí para a gente poder calcular isso aqui. Beleza? O que seria a potência do watímetro na fase B? Seria a tensão VBN vezes a corrente IB vezes o cosseno do ângulo que está entre B e N, da impedância que está entre B e N. Então, nós vamos ter 120 vezes a corrente IB, que é 20 também, vezes o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo da impedância que está aqui na fase B? É 30 graus. Cosseno de 30 graus. Então, se a gente fizer essa continha aqui, nós vamos ver, ó, 120 vezes 20 vezes o cosseno de 30. Isso dá 2.078 watts. Bom, da mesma forma, pessoal, eu posso calcular essa potência também, da mesma forma que nós fizemos aqui em cima. Então, a potência vai ser a corrente IB ao quadrado vezes a resistência. Então, nós vamos ter 20 ao quadrado, que é o IB, vezes a resistência. Quanto vale a resistência? Para saber a resistência, eu tenho que passar esse número aqui para a forma retangular, né? Porque na hora que passa para a forma retangular, eu conheço o valor da resistência e o valor da reatância. Então, se eu passar para a forma retangular, 6 com ângulo de 30, isso aqui vai dar 5,2. Isso é igual a 5,2 mais J mais J3. Ok? Então, a resistência é a parte real. Isso aqui, então, vezes 5,2. Portanto, eu vou ter 20 ao quadrado vezes 5,2, vai dar lá os mesmos, ó, 2.078 watts. Beleza? E a potência C? Potência C, mesma história, vai ser o VCN vezes a corrente IC vezes o cosseno do ângulo da impedância que está entre C e N. Portanto, nós vamos ter a tensão, que é 120, a corrente que nós calculamos aqui é 24,
vezes o cosseno do ângulo da impedância. O ângulo da impedância ele é 45 graus. Fazendo essa conta, então, nós vamos ter 120 vezes 24 vezes cosseno de 45, que dá 2036 watts. E calculando do outro jeito, o que seria a potência? Seria a corrente IC ao quadrado vezes a resistência. Corrente IC 24 ao quadrado vezes a resistência. Para saber a resistência, tem que passar esse número para a forma retangular. Então vamos lá. Passando para retangular, 5 com ângulo de 45 vai dar para a gente 3,53. Isso aqui é a mesma coisa de 3,53 mais J 3,53. Então a resistência é 3,53. Fazendo essa conta, então, ó, 24 ao quadrado vezes 3,53 vai dar os 2033 watts. É praticamente o mesmo valor, a diferencinha aqui é questão de arredondamento. Portanto, a potência ativa total, a potência trifásica ativa desse circuito é a soma da potência A mais a potência B mais a potência da fase C. Somando tudo aqui, nós vamos ter, então, 2.400, que é a A, mais 2.078 da B, mais 2.036 da C. A potência total aqui é 6.514 watts. Pronto. Não tem outro jeito. A única maneira de calcular a potência num circuito trifásico estrela desequilibrada é desse jeito aqui. E a reativa? Para calcular o Q seria idêntico a isso aqui. O mesmo procedimento, a única diferença é que você ia ter que trocar isso aqui para seno. Ia colocar o seno aqui e calcular. E aqui, ao invés de você usar o R, você vai usar o X, a parte imaginária do número, né? Por exemplo, aqui, nesse caso, ó, não tem parte imaginária, então isso aqui vai dar zero. Então a potência reativa aqui é zero. No outro caso aqui, ó, na hora que você for usar aqui, o X vai ser 3. E no outro caso aqui, na hora que você for usar, vai ser o 3,53 aqui também. Tá certo? É o único jeito de calcular a potência, o triângulo das potências, utilizando um circuito desequilibrado com neutro é desse jeito. Repetindo mais uma vez, não podemos usar o método dos 2 watímetros somente nesse caso aqui. Beleza, gente? Então é isso aí. Aí na apostila tem alguns exercícios na lista também. Por favor, façam e caso tenham dúvida, nós vamos conversando aí durante a semana. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Muito obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.